eu vou começar com um ponto que para mim talvez seja um ponto que a gente precisa refletir sobre a índole dessa emenda. O ponto que trata da questão dos policiais. Policial fica proibido de ser político no Brasil com essa reforma eleitoral. Fica inelegível por 4 anos. Isso é tão contraditório quanto bizarro. A quarentena do policial é meio aqui de desestímulo, de impedimento. Agora veja, o crime organizado está elegendo os seus. Escalam nomes, definem estratégias, financiam campanhas, fazem até reunião em espaços privilegiados de governos. O crime organizado. Mas aquele que combate o crime, que prende o criminoso, que é a face visível da lei, agora ele fica inelegível por 4 anos. É sério que o parlamento vai votar isso? É sério que o parlamento vai votar um texto que passe essa mensagem para a sociedade? Senhor presidente, não é aquilo que o texto diz ou a intenção de quem o faz. É aquilo que isso significa para a sociedade. Eu vejo aqui a frase que foi eternizada, que é eternizada, de Rui Barbosa. De tanto ver, Esperidião a mim, triunfar as nulidades. De tanto ver as mazelas se perpetuarem. De tanto ver prosperar a desonra. A frase é conhecida de todos. E o tempo da vergonha me parece ser o tempo do agora. O honesto vira exceção e tem vergonha de ser honesto. O policial que combate o crime, agora, para entrar na vida pública, vai ter que abandonar a farda. É isso? É isso mesmo? Me perdoe a veemência da fala, mas às vezes é preciso subir o tom de maneira respeitosa, mas para que se entenda a gravidade do que estamos a discutir, nem a votar. Isso não era um tema nem para ser discutido. Porque a mensagem que passa no momento em que serviços públicos essenciais no Brasil já são controlados pelo crime organizado. Vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, mas não é mais apenas nas grandes metrópoles brasileiras, meu caro presidente Otto. Também chegou em estados como o meu estado de Rondônia, onde o crime organizado, caro senador Sérgio Moro, é quem domina determinados serviços públicos e o Estado brasileiro não consegue fazer frente a essa situação, porque o crime se organizou, inclusive colocando seus tentáculos na representação política, por via direta ou por via indireta. Ou eu estou faltando com a verdade? Mas o policial não pode participar do processo eleitoral. O policial tem que tirar a farda. O policial ou abandona a farda, ou não pode ser um deputado federal, um senador da República, um vereador da cidade, um prefeito, um governador, um presidente da República. Eu poderia continuar falando aqui para poder desnudar aquilo que para nós deveria ser motivo de constrangimento, e para mim o é. Só o fato de discutir essa possibilidade. Eu não vou dizer, senhor presidente, que todo policial age com probidade, não. Assim como na política tem muitos que agem de forma ímproba, com improbidade, também na polícia eu tenho. Também entre os fardados existem. Agora, eu não posso criminalizar toda uma categoria em razão daqueles mal intencionados, que às vezes, eu não vou dizer que um agente da lei ou outro não queira promover uma operação policial, meu caro senador Girão, com objetivos eleitorais. Não vou dizer que isso não acontece, porque pode acontecer. Agora, os representantes do povo brasileiro, eleitos, e que por delegação exercem esse poder, legislar para impedir que o homem da lei não seja candidato, mas o homem do crime, camuflado, esses não tem como identificar, logo não tem como proibir. É contraditório, é irrazoável, é inexplicável. Eu não quero, senhor presidente, fazer aqui, repito, considerações em relação... Eu poderia entrar aqui no mérito, como disse Magno Malta agora há pouco, o médico que tem o bisturi na mão, o poder de influência que ele tem. Agora eu vou proibir o médico, vou criar uma quarentena de 4 anos para o médico, porque ele é um bom médico, é um bom profissional, a população gosta dele e vai votar nele. Então, pelo risco daquele médico ser eleito pelo fato de prestar um serviço, eu vou criar um impedimento. O pastor da igreja, que é uma liderança,
e que tem público cativo, o padre, a liderança da igreja, que tem público cativo, não, olha, pela liderança que ele exerce, nós vamos criar então aqui um impedimento, uma quarentena de 4 anos. Só depois que deixar a batina ou deixar o altar, por 4 anos, que ele pode ser candidato. Ah, não vou falar do apresentador de televisão. Não vou falar do influencer que tem alguns milhões de seguidores. E aqui nesse Senado Federal, de repente não teriam algumas figuras exercendo mandato de senador da República, porque é influencer, não poderia. Porque teria que ter 4 anos de quarentena para vir disputar um mandato eletivo. Um presidente de sindicato também não pode, porque tem público cativo. Ah, mas esses aí não cometem crimes, não cometem exceções à lei. Não? Não mesmo? É só olhar para os fatos. Então, não podemos tratar a exceção como regra para estabelecer uma proibição, uma vedação, que é uma vedação, com todo respeito, vergonhosa, que vai fazer a frase de Rui Barbosa ser gritada aos 4 cantos do Brasil e na parte final sendo dita e repetida. É verdade para mim? Não, para mim não é verdade, não pode ser verdade. Eu prefiro ficar com os policiais fardados, a proibi-los de estar na vida pública. Eu prefiro essa casa com a composição de policiais militares, de policiais civis. E aqui tem policiais civis que compõem esse Senado Federal que eu tenho profundas divergências em relação a alguns pontos. Mas a pluralidade política, a visão múltipla é o que enriquece a democracia. Eu posso divergir de forma absoluta, mas eu vou defender até a morte o direito de quem pensa diferente estar sentando ao lado para defender suas ideias. Porque no dia que eu deixar de defender o direito dele exercer o seu papel, o seu direito, eu mesmo não terei mais a possibilidade de defender nada. Democracia não é aquilo que é bom para mim. Democracia é aquilo que serve a todos. Me perdoe, senhor presidente, a veemência. Eu poderia falar aqui sobre liberdade de expressão que o projeto ofende. Eu poderia falar aqui sobre inelegibilidade que vai ser gerada daqui a pouco por escolhas, por concepções políticas, e o projeto entra nisso. Eu acho que são erros. E aí eu vou finalizar fazendo um apelo a todos nós, o apelo do bom senso. Façamos um esforço para encontrar o núcleo fundamental dessa proposta. Aquilo que é convergente, aquilo que é minimamente coerente, para que nós possamos ter uma proposta aprovada já para as próximas eleições. Sob pena, senhor presidente, de ficar nesse discurso, nesse debate, às vezes acalorado, para dizer que na proposta como ela está, eu não tenho condições de votar a favor, votarei pela rejeição. Sou a favor da reforma eleitoral, porque teria que ter 4 anos de quarentena para vir disputar um mandato eletivo. Um presidente de sindicato também não pode, porque tem público cativo. Ah, mas esses aí não cometem crimes, não cometem exceções à lei. Não? Não mesmo? É só olhar para os fatos. Então, não podemos tratar a exceção como regra para estabelecer uma proibição, uma vedação, que é uma vedação, com todo respeito, vergonhosa, que vai fazer a frase de Rui Barbosa ser gritada aos 4 cantos do Brasil e na parte final sendo dita e repetida. É verdade para mim? Não, para mim não é verdade, não pode ser verdade. Eu prefiro ficar com os policiais fardados, a proibi-los de estar na vida pública. Eu prefiro essa casa com a composição de policiais militares, de policiais civis. E aqui tem policiais civis que compõem esse Senado Federal que eu tenho profundas divergências em relação a alguns pontos. Mas a pluralidade política, a visão múltipla é o que enriquece a democracia. Eu posso divergir de forma absoluta, mas eu vou defender até a morte o direito de quem pensa diferente estar sentando ao lado para defender suas ideias. Porque no dia que eu deixar de defender o direito dele exercer o seu papel, o seu direito, eu mesmo não terei mais a possibilidade de defender nada. Democracia não é aquilo que é bom para mim. Democracia é aquilo que serve a todos. Me perdoe, senhor presidente, a veemência. Eu poderia falar aqui sobre liberdade de expressão que o projeto ofende. Eu poderia falar aqui sobre inelegibilidade que vai ser gerada daqui a pouco por escolhas, por concepções políticas, e o projeto entra nisso. Eu acho que são erros. E aí eu vou finalizar fazendo um apelo a todos nós, o apelo do bom senso. Façamos um esforço para encontrar o núcleo fundamental dessa proposta. Aquilo que é convergente, aquilo que é minimamente coerente, para que nós possamos ter uma proposta aprovada já para as próximas eleições. Sob pena, senhor presidente,
de ficar nesse discurso, nesse debate, às vezes acalorado, para dizer que na proposta como ela está, eu não tenho condições de votar a favor, votarei pela rejeição. Sou a favor da reforma eleitoral, mas não posso votar num texto que não representa minimamente a coerência que esse momento exige de todos nós pelo Brasil. Muito obrigado. Ocorre que é exatamente nas discordâncias, que não são poucas em alguns pontos do relatório, é que mora o perigo e é que mora o risco, senador Marcelo Castro, de nós termos eleições muito menos transparentes e com a possibilidade de muitas perseguições conforme algum alvo pré-determinado pelas autoridades da Justiça Eleitoral. Vou falar rapidamente alguns pontos e focar em dois aqui depois no final. Com relação à quarentena, eu quero só complementar o que disse aqui o senador Alessandro Vieira, que é muito mais grave até do que ele colocou, porque um militar que, pelo texto agora, 2 anos antes, não é que tem que ficar suspenso do serviço. Ele tem que abrir mão do cargo dele, não é por 2 anos, não é para sempre. Ele vai abrir mão da profissão dele, o concurso público que ele fez, para se candidatar, em não se reelegendo, ele vai ter que fazer alguma outra coisa da vida dele. Obviamente, isso é uma injustiça que está sendo cometida no texto. Um outro ponto específico é com relação à inelegibilidade. Queria só pedir, se o pessoal puder fazer silêncio, só para não cortar o raciocínio aqui, por favor, gente. Os senadores que estão falando, eles estão expressando aquilo que pensam a respeito de uma matéria muito complexa. Então, eu pediria ao plenário que pudesse ficar em silêncio para que cada um pudesse analisar de forma clara o que os senadores estão discutindo agora. Senador Flávio Bolsonaro, com a palavra. Obrigado, presidente. Com relação à inelegibilidade, no meu ponto de vista, ela tem que começar a contar, senador Marcelo, a partir do momento que, na prática, a pessoa começa a cumprir uma pena, ainda que não seja transitada em julgado. Então, se a pessoa foi condenada em primeira instância à inelegibilidade, a partir daquele momento ela já não pode mais se candidatar a nada. O processo se arrasta 5 anos, 6 anos, 10 anos, até transitar em julgado. Para começar a contar a partir do 1º de janeiro do ano seguinte, vai ter situações em que a pessoa vai ficar 12, 15, 20 anos inelegível. Eu acho que esse não é o espírito da lei. Então é importante que o texto contemple que, na prática, a inelegibilidade comece a contar a partir do momento que a pessoa começou a cumprir essa pena, ainda que não seja transitada em julgado. Um outro ponto que é muito sensível e que há destaque para ser votado, mas que fere de morte esse projeto, o presidente Otto Alencar, é com relação ao título aqui de crimes na campanha eleitoral na parte de divulgação de fatos inverídicos, mais conhecidas como fake news. Se a gente pegar o artigo 838 e alguém incorrer em todos os aumentos de pena aqui previstos, eu vou citar um exemplo que isso é possível, a pena pode chegar a 16 anos e 8 meses de prisão. A pena pode chegar a 16 anos e 8 meses de prisão. Olha a atrocidade que a gente está discutindo aqui nesse projeto de lei. Vou dar um exemplo. Se eu gravo um vídeo se eu faço um vídeo, o senador Jacques Wagner, com inteligência artificial, como o governo acabou de fazer, denunciando que no governo Lula, durante a votação numa aldeia indígena, houve a obrigatoriedade do cacique lá com relação aos indígenas daquela tribo de votar em determinado candidato, portanto, cometendo um crime eleitoral, e impulsiono esse vídeo no YouTube, eu estou incorrendo em todas os aumentos de pena aqui nesse artigo 838, podendo chegar a essa pena de 16 anos e 8 meses de prisão, e eu fazendo a coisa que eu acho que é verdade, e lá na frente, o magistrado, ou o próprio TSE no final da linha, entendendo que isso foi uma fake news. 16 anos e 8 meses. E o que está escrito aqui, que eu tô colocando. E por último, eu quero aqui aproveitar o meu tempo final, para nesse momento, falar sobre a questão do voto impresso. Eu quero pedir muita atenção de todo mundo, inclusive do relator, que eu vou tentar ser bastante objetivo para falar o seguinte: é que o problema não é a urna, é o homem. O problema não é a urna, é o homem. E essa teimosia, essa resistência surreal de fazer algo que hoje com a nossa tecnologia é muito simples, só aumenta a desconfiança. Então, quem diz que defende a democracia, quem sustenta que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, por exemplo, se as eleições de 2022 tivessem ocorrido já com voto impresso, como esse Congresso aprovou, nada disso tinha acontecido. Para que continuar alimentando essa desconfiança? Isso não vai acabar pela força. Quem falar mal da urna, cadeia. Não pode ser pelo medo. Tem uma parcela considerável da população que desconfia. Mais uma vez, não da urna, mas de quem programa a urna, senador Marcelo Castro. E hoje tem tecnologias que são muito mais baratas. Tem leitor digital do dedo, da íris, até de veia tem hoje, para você garantir que aquela pessoa que está votando é aquela mesmo que está votando, e ninguém está votando no lugar dela. Só que o problema é a programação. Eu vou dar um exemplo simples aqui, tá? Eu sou advogado, mas eu fiz escola técnica de eletrônica, então eu sou um técnico em eletrônica.
E eu lembro que, quando eu estudava na Escola Técnica Resende Ramel, lá em Lins do Vasconcelos, no Rio de Janeiro, a gente ainda aprendia como é que consertava a televisão, né? Aquela televisão grandona, aquela caixa de tubo. Você buscava onde estava o defeito. Hoje em dia, você troca a televisão. Mas tem uma coisa chamada circuito integrado. É uma pecinha preta assim, com as perninhas, parece uma aranha, que é basicamente o seguinte: tem entradas e tem saída nesse circuito integrado. Então aqui, senador Amin, entra 0 e entra 1. Ok, entra 0, é binário. Entra 0, sai 0. Entra 1, sai 1. Entra 0 e entra 1. Sai o que eu quiser, o que eu escolher. Vou dar um exemplo aqui, ó. O microfone que eu estou usando é uma espécie de programação. Eu apertei o botão aqui, é o 1, ligou o microfone. Vou apertar de novo. Saiu 1 de novo nesse sistema aqui. E o que é o código-fonte? Nada mais é do que uma sequência de números, ou de letras, ou de códigos, mas em milhões de linhas que programam essa urna eletrônica. E quem me garante que quem faz essa programação não pode pegar 3 letrinhas, 3 números ou uma linha dessas milhões e programar para quando encerrar o processo eleitoral, o mesário vai lá, aperta um botãozinho na máquina, está encerrado o processo eleitoral. Quem me garante que não pode pegar 10% dos votos do Esperidião Amin e passar para o Jorge Seif para Senado do Rio de Janeiro, lá em Santa Catarina? Eu acho que aconteceu, não acho. Sinceramente, não acho. Mas pode acontecer? Então eu faço até uma pergunta aqui para todo mundo. É impossível acontecer isso? É impossível acontecer isso? Se você pensou aí no silêncio da sua consciência, olha, é muito difícil que aconteça, eu não acredito que aconteça. Vossa Excelência perguntar quem ganhou, ninguém vai dizer que aconteceu. Quem perdeu, você me disse que aconteceu. Eu vou chegar lá, porque aí depende do interlocutor. Senador Otto, o que Vossa Excelência está falando está errado, sabe por quê? Quando o Bolsonaro ganhou, houve investigação, eu vou chegar lá. Toda regra tem exceção, né? Quando o Bolsonaro ganhou, houve investigação, eu vou chegar lá. Toda regra tem exceção. Então, é óbvio que é possível que isso aconteça. Agora, e sinto informar que quem pensou desse jeito igual a mim, eu acho que todo mundo aqui pensou que não é impossível, para Alexandre de Moraes, você é um golpista. Pode pegar 17 anos de cadeia. Mas aí, e se houver essa manipulação pelo ser humano que inseriu essa programação na urna, senador Otto? Aí, tá bom, Flávio. Então prova o que você está dizendo. Olha, eu não sei como provar, mas eu sei como evitar que alguém que faça isso não consiga atingir o seu objetivo no final. Porque pelo que está sendo proposto aqui, essa coisa simples que está sendo proposta aqui, quando o eleitor vota, tem uma caixinha de acrílico pequenininha do lado assim, que ele não tem acesso ao voto, ele confere se o papel está igual que ele digitou, aperta, confirma de novo, cai numa urna lacrada e acabou. Você pode fazer uma auditagem disso. Foi o que aconteceu na Venezuela. Hoje o mundo todo sabe que houve fraude naquela eleição por causa desse sistema, meu Deus do céu. Porque a resistência de fazer isso. E aí falou, mas nunca houve fraude no sistema eleitoral. Eu vou falar assim, olha, é verdade, nunca houve fraude comprovada, até porque nunca se investigou. Nunca se investigou. Ou melhor, já se investigou quando o presidente Bolsonaro venceu as eleições de 2018. Quando o Bolsonaro vence as eleições de 2018, a ministra presidente do TSE, Rosa Weber, instaura de ofício um inquérito para investigar uma possível invasão hacker ao sistema do TSE. E esse processo está aberto até hoje. E quando o presidente Bolsonaro peticiona ao TSE em 2022, apresentando alguns indícios e pedindo que houvesse investigação, simplesmente não há investigação, senador Marcelo Castro, como Alexandre de Moraes multa o partido em 22 milhões de reais. E ele é tão sádico que ainda bota o número 22 em alusão ao número do partido PL 22. E uma coisa simples como essa aqui, você pode evitar esse tipo de fraude, se é que ela acontece, mas você pode evitar. Então, presidente, para concluir, eu queria pedir mais uma vez aqui a aprovação dessa emenda para aumentar essa segurança na urna eletrônica, porque enquanto a gente não evoluir nessa pauta, continuaremos tendo eleições sempre sob o manto da desconfiança. Então, quem defende a democracia de verdade deveria votar a favor de uma simples emenda como essa, presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência. Tudo que já foi dito aqui parece que daqui para frente seria chover no molhado. Mas veja bem, não é. Dado a complexidade desse assunto e que nós precisávamos ter pelo menos 3 ou 4 anos discutindo isso. Porque é tão complexo que a mim me parece uma anomalia, um bicho de 7 cabeças, que a gente tem pouca possibilidade de ter um entendimento. Nós estamos vivendo num país onde o judiciário é ideológico. E nós não podemos permitir que nada saia dessa discussão dando possibilidade ao juiz de interpretar.
tem que sair aqui tão zerado, tão bem feito, com as portas tão fechadas, que eles não têm a possibilidade de dar uma interpretação. Por exemplo, eu conheço um médico na Bahia que já fez milhares de cirurgia de joelho. Milhares de joelho. O Gereissati já dizia isso. Senador Magno Malta, a minha especialidade é a cirurgia da bacia do quadril. Agora você vê. E digo a Vossa Excelência que se Vossa Excelência tiver o problema, não me procure, porque eu estou na 4ª fase da medicina. Nem eu quero doente, nem o doente confia mais em mim. Então é melhor você procurar outro médico. Agora, para Vossa Excelência ver a complexidade desse assunto, que eu nem toquei no nome dele, ele já assinou o recibo. É tão complexo que a Bahia inteira, que tem problema de quadril, passou por esse médico. Agora, se esse texto for aprovado, ele vai ter que ficar numa quarentena se ele perder a eleição para voltar. É de uma complexidade que... E aí é uma complexidade tão grande isso, que você pega um policial, um cara que vira polícia, ele passou numa prova. Ele estudou, ele pagou para fazer a inscrição. Ele vai para um centro de treinamento e fica 6 meses. Ele vira polícia. No país que nós estamos vivendo, ele é um sacerdote da segurança pública. Ele corre o risco num país em que nós estamos vivendo, onde o crime organizado é glamourizado. E se o cara mata a polícia, senador Moro, ele chega respeitado como um general, Márcio Bittar, no presídio. Se o sujeito pega ele uniformizado e com a carteira, ele vai ser morto, claro que ele vai ser morto. Mal pago, desrespeitado. E a mídia trata o policial como um criminoso. Então eu quero dizer que não tem o menor sentido. Assim, deixa eu esperar aqui, acabar essa reunião aqui, para mim continuar. Acabou a reunião? Acabou a reunião? Acabou? Então tá, vamos continuar. Mas está numa reunião importante aqui agora. Senhor presidente, aí chega para mim um 3º sargento que havia perdido a eleição de vereador em Vila Velha. Eu falei, rapaz, Deus tem seus caminhos, volte para sua unidade, volte, e depois você é candidato de novo. Ele falou, não, naquela época eu não sabia. Ele falou, não, eu tive que renunciar, eu fui para aposentadoria, eu não tenho como votar mais não. Nós não podemos fazer uma covardia dessa. O sujeito representou a classe dele, é cabo, é soldado, o cara é guarda municipal, o sujeito é um tenente, o cara é um coronel, representou a classe dele, perdeu a eleição, não pode voltar mais. É uma insanidade isso. E o que se aplica a quem está defendendo, a quem faz parte da segurança pública, se aplica a qualquer cidadão. A qualquer cidadão. O advogado tem que renunciar ao OAB dele, porque ele passou aqui pelo Senado, ele está cheio de relacionamento, ele vai cometer crime de tráfico de influência, porque ele conheceu todo mundo. Então ele tem que ir para uma quarentena. Me lembro que por conta da corrupção do Mensalão, não, e foi do Petrolão, para mostrar rapidamente que ia combater a corrupção, sabe o que fizeram? Deram uma quarentena de 4 anos. Mas só foi assumir o governo que a quarentena foi quebrada, para que a Luiz Mercadante assumisse o BNDES. Então tudo é conveniência. É ideológico a interpretação do juiz. Veja bem, a ex-primeira-dama do Brasil foi chamada de garota de programa por uma jornalista. No direito dela, ela foi à justiça, mas ela é a ex-primeira-dama com o sobrenome Bolsonaro. O juiz disse que foi liberdade de expressão. O Lupe foi tirado agora do ministério, mandado embora pelo Lula, acusado de corrupção. No lance, fazem 60 dias, Márcio Bittar, do fraude da INSS. Ele era um ministro. Todo mundo falou do assunto porque ele deu entrevista e na entrevista dele ele disse que sabia. Uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui, outra ali. Pronto. Ele não processou ninguém. Ele só processou a mim. Porque sou de direita. Ora, nós vamos correr esses riscos todos com a complexidade desse texto. O senador Marcelo Castro, eu sei, e aí a mim falou certo,
Ele quando fala, ele está anestesiando e eu estou ficando esperto. Na hora que ele fala, estou ficando esperto, não vou ficar anestesiado, porque ele tem essa capacidade. Ele atendeu 2 emendas minhas, assim, muito simples. Uma emenda de que aquilo que é causa pétrea, você não pode fazer um plebiscito. E eu entrei com essa proposta e ele acabou aceitando que nós possamos fazer o plebiscito e aceitou também uma emenda minha, muito simples. O sujeito está criminalizando tudo, né? Que o sujeito que fala mal da urna, ele não será criminalizado. Não é crime. Agora, cara, é um negócio desse tamanho aqui, ó, feito de lata, com um troço, com uns esquemas por dentro, que você digita lá, um troço de lata. Mas eu não posso falar mal dela. Eu posso falar mal do Otto. Eu posso falar mal da minha mãe. Eu posso falar mal da minha tia. Mas o judiciário, o STF, decidiu que eu não posso falar mal da urna. Mas eu falo mal da urna. Vou continuar falando mal da urna. Mas se eu falar, eu serei punido dentro do processo eleitoral. Cara, assim, há uma complexidade. Tem uma emenda minha rejeitada pelo senador Marcelo Castro que fere frontalmente a Constituição. Ele botou gênero, assim, quase tudo desse texto aí tem gênero. Mas a Constituição fala em sexo. Homem e mulher. Sexo, a palavra sexo. Não, ele incluiu o gênero, que é uma emenda do senador Contarato, mas o Brasil, o povo brasileiro, que mais de 90% é conservador, é cristão, não comunga com a palavra gênero. E gênero você vai fazer cota para tudo, para gênero, e é uma opção sexual da pessoa. Mas a palavra gênero tem tudo aí nesse texto. Então nós estamos com uma anomalia para decidir, com uma mula de 7 cabeças para decidir. Eu não vou botar minha digital em nada disso. Não vou colocar. Já dizia aí o nosso ortopedista que não poderá voltar se perder a eleição, porque já operou a Bahia toda, certo? E alguém vai entrar contra ele dizendo que ele não pode, porque ele tem voto demais, assim, de cirurgia de quadril só, acho que em Salvador todo foi feito com ele. Então não pode voltar. Então nós estamos diante de uma anomalia tão grande que nós não podemos, senador Girão, botar a digital nesse texto que é ideológico, abrindo a porta para que juízes ideológicos decidam. Nós estamos diante de fatos absolutamente ideológicos, fatos ideológicos, juízes ideológicos que decidem como querem. Nós temos hoje parlamentares do espectro político, que não é o espectro político desse governo que aí está, e não é o espectro político dos juízes que estão decidindo hoje. Por exemplo, essa minha fala aqui para Alexandre de Moraes é antidemocrática. Eu sou um antidemocrático. Eu estou ferindo a democracia com tudo que eu falei aqui. Então eles criaram uma história de democrático e antidemocrático, e quem não é democrático está usando a palavra em seu favor. Eles viraram democrático. Nós somos antidemocráticos. Então uma proposta que nós estamos discutindo de lei eleitoral, eu acho, senhor presidente, que fake news, que não é um tipo penal, não existe, foi criado, é uma narrativa, que se o cara vai para o processo eleitoral, é verdade, e ataca a sua honra, senador, né? Ataca a sua honra, ataca a sua família, claro, já está no Código Penal. Vai lá e abre um processo contra esse cara. Se ele atacou a sua honra, e realmente o processo eleitoral não é para atacar a honra de ninguém. Você tem o processo eleitoral, você tem rede social, você tem o horário eleitoral, é para dizer quem é você, a sua proposta, o que você acredita, o que você já está lutando e quer chegar numa eleição e passar pelas urnas para poder defender o que você acredita, mas não atacar a honra de ninguém, nem ser atacado. E eu sei disso. Eu sou um homem que tem cortes, como o apóstolo Paulo, no meu corpo. Ele disse: olha, desde agora ninguém mais me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Era um cara atacado, até pelas normas criadas por Pedro, que dizia que ele não era apóstolo. Eu tenho na vida pública as minhas marcas, e Vossa Excelência também. A gente é atacado por adversários de forma vil no processo eleitoral. Esses juízes que são sabatinados aqui e que hoje se sentem professores de Deus e foram sabatinados aqui, e que de forma humildezinha, com uma capa de cordeiro, eles batiam nas nossas portas e batem nas nossas portas quando são sabatinados aqui. Mas ideologicamente
Eles mandam no Brasil e interpretam do jeito que eles querem. Nós temos quase 40 parlamentares, deputados federais, senadores também, já estou encerrando, senadores, que estão respondendo no Supremo Tribunal Federal. Dizia que o Márcio Bittar, e eu volto a repetir antes de encerrar, criaram uma narrativa de golpe no dia 8 e que todas essas pessoas foram punidas por juízes ideológicos que criaram uma narrativa e fizeram dela uma verdade. E quem vai contra é punido. Então eu penso que esse processo que nós estamos discutindo aqui, onde alguns é beneficiados e a maioria absoluta, dizia Jaime Bagatoli aqui, ele financia a própria campanha dele. Há uma desigualdade. Para concluir, o seu tempo já... Vou concluir, Bahia. Há uma desigualdade... Todos foram 10 minutos. No sujeito que vai disputar a sua primeira eleição, do fundo eleitoral, com o cara que já tem um mandato. O partido olha para esse que tem mandato, esse é beneficiado, e aquele que está se candidatando pela primeira vez dentro de um partido, e aí a gente tinha que fazer um olhar diferenciado para poder todo mundo disputar igualitariamente. Então é complexo demais. A emenda do Amin, a emenda do Moro, quer dizer, certamente minimiza o todo. As minhas emendas foram todas rejeitadas, esses 2 pontos que eu coloquei aqui, que foram aceitos pelo relator, o nosso Castro, elas minimizam alguma coisa, assim, são coisas muito simples, que ele acabou aceitando. Mas, como um todo, senador Girão, a minha disposição, senador presidente, é não botar a minha digital numa coisa tão complexa e em alguns momentos tão arrumados, porque quando trata da questão das fake news, que já existe uma legislação criada pelo Supremo, e botar na lei eleitoral, acho que o bom senso é que tem que prevalecer. E esse texto que trata da questão das fake news no processo eleitoral, ele precisa ser muito bem colocado para que não haja interpretação dúbia do juiz ideológico, porque são eles que estão decidindo, para que nós não paguemos o preço do processo eleitoral. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo. E Vossa Excelência foi minha maior... Vossa Excelência foi minha maior referência para dar fortalecimento ao meu discurso e à minha colocação, porque Vossa Excelência já operou a Bahia toda e se perder a eleição não vai voltar, porque a sua influência é muito grande. Então, agradeço a Vossa Excelência por me dar a oportunidade e dar fortalecimento à minha fala, até a partir do bem que Vossa Excelência tem feito ao povo da Bahia. Porque esse tema é muito polêmico, mas Vossa Excelência tem razão. Vamos votar, vamos colocar, decidir de uma vez, seja para aprovar ou seja para rejeitar. Mas é importante também, como Vossa Excelência está permitindo, que haja um amplo debate, né, sobre essas questões, inclusive sobre depois os destaques que serão feitos, porque cada um deles envolve uma controvérsia e uma polêmica razoável. E aqui a gente vê argumentos de vários lados, e eu não sou daqueles que verificam argumentos contrários, mas temos que reconhecer que são temas aqui que precisam sim de uma deliberação qualificada, né, e precisamos ter essa deliberação. Então fica primeiro esse registro desse elogio a Vossa Excelência. Também quero elogiar o trabalho aqui do senador Marcelo Castro. Eu sei que é difícil uma consolidação das leis eleitorais num novo código. Veio um texto da Câmara em relação ao qual todos aqui têm severas críticas, embora também tenham as suas virtudes, e o senador recebeu aí, sei lá, centenas de pessoas, centenas de grupos, centenas de categorias e consolidou o trabalho dele. Claro que é natural que hajam aí divergências importantes. O que eu tenho dito, no entanto, em relação ao código, é que eu não vejo com clareza os ganhos que nós temos com a aprovação desse novo código. Nós saímos da onde e estamos chegando exatamente em que ponto? Nós temos aqui, talvez provocados até pela polarização política, grandes preocupações em relação a fake news nas eleições. Mas temos também preocupações sensatas a respeito da censura. Temos também uma percepção de que está havendo um exagero da intervenção da Justiça Eleitoral nos pleitos. Imagine fazer um comparativo com um jogo de futebol. Imagine se a todo momento, né, houvesse expulsão de jogador ou utilização do mecanismo VAR numa partida de futebol e com interferência a todo momento ali dentro desse certame. Essas questões, apesar do esforço que a gente reconhece aqui do relator, elas não foram ali resolvidas nesse novo Código Eleitoral de maneira a satisfazer todos os argumentos aqui envolvidos. Então, a indagação que eu faço é: será que esse é o momento, de fato, para a gente aprovar essas novas regras? Será que esse novo Código Eleitoral está resolvendo de maneira satisfatória todos esses problemas? E se ele não estiver, que é a minha conclusão, creio que deveríamos deixar
uma reforma eleitoral para um momento menos turbulento aqui da nossa política. Então, eu, com a devida vênia aqui ao relator, devo me pronunciar contrariamente, tá? E rejeitar esse Código Eleitoral. Mas, a título também de contribuição, eu apontaria aqui pontos centrais que, se aprovados, creio que teríamos grande retrocesso na nossa legislação eleitoral. E um deles, aqui que já foi abordado extensivamente, é a restrição de direitos políticos de categorias profissionais. A história das eleições é uma história de expansão do sufrágio, dos direitos políticos, tanto de quem pode votar, como de quem pode ser eleito. As mulheres tiveram a sua conquista do sufrágio feminino, isso depois de acabarem com o voto censitário. Depois ainda os analfabetos adquiriram o direito de votar. E aqui, de repente, o Código está trazendo uma inovação, que, a meu ver, é inconstitucional, de restringir direitos políticos de categorias específicas, sem que haja uma justa causa. Porque eles cometeram alguma infração? Não. Porque eles são agentes da lei. Então, policiais, militares, juízes e promotores, essas categorias perigosas para a sociedade, e aqui, evidentemente, estou sendo irônico, têm os seus direitos políticos restringidos. Porque abusaram dos seus cargos? Não, porque é uma possibilidade de que venham abusar. Onde está na Constituição Federal a possibilidade constitucional de restringir direitos políticos sob o argumento de que uma categoria abstratamente pode abusar do seu poder? E aqui eu faço essa observação fazendo a ressalva de que essa mudança não me afeta. Eu já sou senador e não seria afetado por isso. E, aliás, eu só me candidatei 4 anos depois de deixar o cargo. Também não seria afetado. Mas você restringir os direitos políticos de uma categoria por uma suspeita de abuso sem que haja uma infração específica, a meu ver, nós estaremos incorrendo numa violação da Constituição e ainda cometeríamos uma grave injustiça contra uma categoria que está na linha de frente contra a criminalidade. E a participação dessa categoria, aqui a gente tem pessoas tão diversas como o senador Alessandro e o senador Contarato, com visões distintas, às vezes, sobre diversos temas, mas que, inegavelmente, dão uma grande contribuição ao debate parlamentar. Então, aqui, faço um último apelo ao relator para suprimir essa parte, né, porque padece de inconstitucionalidade e porque é uma grave injustiça, apesar de reconhecer, né, as boas intenções aqui do relator. A União Brasil apresentou um destaque de bancada nesse tema e, se não for acolhido pelo relator, que imagino que ainda possa ser acolhido, peço aí o apoiamento dos pares para que nós aprovemos essa medida. O outro tema que eu também tenho que ingressar, olha, eu acho que seria um grave impacto à imagem do Senado Federal se nós acabássemos aqui na prática com a lei da ficha limpa. Foi aprovada por iniciativa popular, é uma lei que tem um amplo apoio popular, e se nós aprovarmos o Código da forma como está, os destaques vão ser restringidos os direitos políticos dos agentes da lei e ampliados, retirada a inexigibilidade de quem é condenado criminalmente. Eu até concordo com o senador Flávio quando diz que há distorções e que nós precisamos de um regime mais objetivo dos 8 anos a partir de uma condenação, mas aí eu faria a ressalva. Condenação no âmbito de uma infração eleitoral. Que se conte, então, 8 anos a partir de uma condenação da infração eleitoral. Agora, a condenação criminal. O indivíduo foi condenado por tráfico de drogas, por ser chefe de uma organização criminosa, por crime de corrupção. E, de repente, nós vamos reduzir o prazo de inexigibilidade, acabar com a lei da ficha limpa. O sistema atual para essas condenações, de cumprir a pena e daí contar os 8 anos, tem que ser assim. Eu faço aqui um paralelo. Quem ficou famoso cometendo um assassinato, virou quase uma celebridade, né, já falecido, aquele Guilherme de Pádua, que assassinou a atriz da Globo. Eu não duvido que se ele se candidatasse, ele seria eleito. Aquele goleiro homicida, o Bruno, virou uma subcelebridade. E, infelizmente, as distorções do processo eleitoral muitas vezes permitem que pessoas como essa se candidatem e sejam eleitos. O que nós temos que fazer em relação a esses indivíduos? Flexibilizar a lei da ficha limpa? Vamos correr o risco de ter eles como os colegas aqui? Não dá, não é possível. Então eu apresentei 2 emendas sobre esse tema. Uma mantendo integralmente a regra da ficha limpa. Mas a outra emenda, que é a 146, e aqui eu rogaria que o relator refletisse e os colegas também apoiassem, faz uma distinção. Cumprimento de pena e 8 anos para crimes mais graves, organização criminosa, tráfico de drogas, crimes de corrupção, e deixa 8 anos a partir da condenação para infrações menores. Aliás, quando nós discutimos no plenário o projeto de lei
complementar PLP 192/23, essa proposta foi acolhida. E aqui nós estamos retrocedendo na discussão. Então, pelo menos para minorar, né, os impactos gerados da ficha limpa e para que não seja dito aqui que nós estamos liberando bandidos, líderes de organização criminosa, traficantes de drogas, condenados por corrupção, a concorrerem à eleição. E aqui é diferente dos policiais, agentes da lei, porque aqui nós temos infrações específicas, nós temos culpa comprovada. Não queremos essas pessoas no processo eleitoral. Que seja acolhida essa emenda 146 ou o apoiamento do destaque individual que farei nesse tema. Para finalizar aqui, também registro meu apoio à emenda do senador Esperidião Amin. Você aumentar a transparência do processo eleitoral, você ter garantias de segurança, isso não significa nada dizer que as eleições foram fraudadas ou que as eleições foram manipuladas, mas vamos ser sinceros, o risco, né, de manipulações sempre existe, então você incrementar a segurança. Qual é a dificuldade em se acolher uma proposta como essa? E sepulta essa discussão, porque a gente precisa virar a página e olhar para frente nesse país. A gente não pode, a cada eleição, ficar com uma eventual sombra de suspeita. E eu não estou nem falando nada, eu fui eleito em 22, não estou dizendo que nada foi fraudado ou manipulado, mas a gente ter a possibilidade de discutir o aprimoramento da segurança e das garantias, eu acho que é algo positivo. Por fim, e realmente, senador Otto, agradecendo a paciência, a emenda 246, que é destaque feito aqui pelo PL, vai naquela linha. Nós não queremos censura no processo eleitoral. E dizer que alguém pode ser banido das redes sociais, que alguém pode ser tornado inelegível, porque na interpretação das autoridades divulgou um fato inverídico, para mim é um caminho muito perigoso e favorece aí o abuso. Por isso, dentre as várias propostas que foram formuladas para evitar essa censura, nessa emenda 246, é uma emenda minha, de que se proíbe o banimento de conta de candidato a cargo eletivo no âmbito eleitoral, né? Que se tem um post, então que seja mentiroso, que se suprima o post. Mas suprimir a conta, a meu ver, dada a importância que temos hoje das redes sociais, seria um grave impacto à liberdade de expressão e à liberdade de debate eleitoral para aquele candidato específico. Então, pediria o apoiamento desses destaques, mas infelizmente eu até registro aqui, senador Marcelo Castro, que devo votar contra o projeto. Claro que se eventualmente todos esses destaques foram acolhidos e outros colocados, quem sabe nós possamos também rever essa posição. Muito obrigado. É difícil melhorar o que é muito ruim, o que nasceu morto. Esse projeto da Câmara, esse sim é um atentado contra a democracia, senhor presidente. Não tem como a gente aprovar esse projeto aqui hoje, vamos combinar. Não tem como a gente colocar digitais, até porque, senador Márcio Bittar, gato escaldado tem medo de água fria. Quantas vezes a gente pegou projetos ruins, melhorou aqui, como iniciou na Câmara, volta para lá. E eles podem tirar tudo que foi melhorado aqui. Temos que fazer o nosso trabalho? Temos. E vamos fazer, mas tem pontos aqui que eu não sei como é que dá para... Como é que pode se resolver. Olha como é gritante um assunto que ninguém tocou aqui, sobre essa questão da venda de votos. Olha só, senador Sérgio Moro. Corrupção passiva, o artigo 845, parágrafo único, fala do perdão para quem vendeu o seu voto e é considerado miserável. Meu amigo, pelo amor de Deus, isso aqui. Aí quem que vai dizer que é miserável, que não é, senador Jaime Bagatro? É quem ganha Bolsa Família? Isso aqui é um cheque em branco para se institucionalizar, legitimar a compra de voto. Eu não consigo ver lógica nisso. Como vai melhorar um troço desse? Ah, não, vamos tirar tudo isso aqui. O artigo 838, que é do Código Penal, como colocou o senador Esperidião Amin. Tem muita coisa de outros códigos aqui que estão colocando no Código Eleitoral. Está fazendo uma salada de fruta que não faz o menor sentido. Como é que você vai melhorar isso? Tira daqui, é colocado lá de novo na Câmara. Não tem como votar, eu vou votar contra. A gente tem que derrotar isso aqui, que é outro problema grave. Essa questão que foi abordada pelo senador, por alguns senadores aqui, o artigo 838, caput afirma que será penalizado fatos sabidamente inverídicos. Olha só, vou repetir. Sabidamente inverídicos para causar atentado grave à igualdade de condições entre candidatos no pleito ou embaraço, desestímulo ao exercício do voto e deslegitimação do processo eleitoral. Nesse caso é previsto uma pena de 1 ano a 4 anos de reclusão. Agora olha só,
Olha a pegadinha aqui. O caput do artigo pode ser utilizado separadamente, através da interpretação do juiz. Ou seja, no parágrafo 5º, fala que a mera crítica ou opinião sobre o serviço eleitoral e do processo de votação não configura crime. O senador Márcio Bittar me alertou aqui no começo. Mas olha aqui, quem é que vai decidir isso? Se é mera crítica ou opinião ou se é um atentado ou um ataque. Hoje em dia, se você criticar alguém, você já percebeu, se você é de direita ou de esquerda, é ataque à democracia, se você criticar os poderosos. Tá atacando a instituição. Que democracia fuleiragem que a gente vive. Vamos combinar, gente. Senador Magno Malta, quem é que vai decidir isso? Vai ficar a critério do julgador. Tu acha que essa espada vai ficar na cabeça de quem? A preço de hoje são dos conservadores, da direita. A preço de amanhã pode ser da turma da esquerda. A história mostra isso. Olha, isso não é correto. Isso não é correto, senhor presidente. Tem outros casos aqui preocupantes. Com relação, por exemplo, aqui ao que foi colocado por alguns senadores, e eu concordo. Você rebaixar a segunda classe cidadãos, porque eles são policiais, porque eles são bombeiros, porque eles são guardas de trânsito. Isso não é democracia. Isso é preconceito, é perseguição mesmo, clássica. Não temos como colocar digital num troço desse. E aí vou dizer uma coisa preocupante aqui com relação a essa questão. Você fazendo isso com essas pessoas, você está cegando para médicos. Por que o médico é diferente? E o médico que faz laqueadura? Você não ouviu falar de médico que conseguiu votos nos estados, nos municípios, porque é médico? Vai proibir médico de participar da eleição? Isso não é isonomia, isso não tem sentido. Aí nós temos o empoderamento do Tribunal Eleitoral no Brasil, que é uma jabuticaba, senadora Margarete Busetti. É uma jabuticaba que existe só no Brasil. E uma vez, eu quero contar aqui pra vocês, não sei se vocês já foram. Eu tive que ir lá no TSE, uma reunião. Já foram no TSE? Rapaz, é um prédio que eu digo, rapaz, parece que eu não tô nem no Brasil. Suntuoso. Eu me perdi lá dentro. E olha que recebi as instruções, fui pro lugar certo. O custo, até pouco tempo atrás, era 2 bi para rodar aquilo. Um elefante branco. Não tem cabimento esse tipo de coisa, enquanto nós temos no Brasil muita gente na pobreza. Essa casta que a gente está aqui empoderando hoje. E aí, senador Espiridião Amin, nós tivemos um ataque hacker aí à instituição financeira essa semana. Eu gosto muito de observar os sinais, sabe? Roubaram 800 milhões de reais em Pix, pegaram a senha e tal. E olha, o sistema financeiro é aquilo que existe de mais, com alta tecnologia, de segurança. E acontece o que aconteceu. Por que não pode acontecer também no sistema eleitoral? Por que não pode, senador Zé? Gente de direita, gente que é contra o governo, que é a favor de governo, vou nas praças, vou nos mercados e gosto de conversar para sair da bolha. E é impressionante como as pessoas cada vez mais cobram isso, rapaz. Esse negócio, por que não faz o voto, a contagem pública, o voto auditável? Poxa, nós estamos vendo isso. Por que a gente não faz? Não toma uma decisão para pacificar isso? Qual é o medo que se tem de fazer isso? Por que tem que se baixar a cabeça para poderoso que quer interferir nos poderes, para os seus caprichos? Não tem sentido isso. Então, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a oportunidade e de dizer que apoio o destaque do senador Espiridião Amin. Vai ter um destaque individual também do senador Sérgio Moro, que ele vai explicar daqui a pouco, que é outro ataque à lei da ficha limpa. Praticamente é um desmanche da lei da ficha limpa que está dentro desse relatório e que nós precisamos aqui respeitar. Foi 1.600.000 de brasileiros que assinaram a lei da ficha, da ficha limpa. Quase 1.700.000 brasileiros que tiveram essa iniciativa, e é um projeto que fez agora 10 anos. E é esse o presente que a gente vai dar para a sociedade? O desmanche da lei da ficha limpa? Então, eu acredito que o voto tem que ser contrário, eu voto contrário a esse projeto, porque eu não quero ser responsável por problemas que advenham aqui de mudanças que nós façamos e devemos fazer, mas lá na Câmara dos Deputados sejam tirados, como inúmeras vezes eu vi isso acontecer aqui, e é um desrespeito contra os parlamentares. Eu serei o mais conciso possível, porque já estou satisfeito com a sua solução salomônica
no melhor sentido da palavra, que preserva o direito de eu apresentar um destaque na condição de vice-líder, autorizado pela líder Tereza Cristina, sobre o assunto já mencionado pelo senador Carlos Portinho. Portanto, não vou falar agora sobre voto auditável. Não vou cansá-los. Falarei, e agradeço a Vossa Excelência, no momento desse destaque que foi preservado pela sua sabedoria, pelo seu espírito democrático. Eu agradeço. Eu quero, não, verdadeiro, sincero e para ficar registrado. Além das nossas discordâncias, eu tenho que reconhecer a sua preocupação em dar oportunidade para que se discuta. Claro. Só vou fazer aqui 2 comentários. Meu amigo Marcelo Castro, se um dia eu precisar de um advogado numa causa difícil, eu vou ter uma opção. Antes, para ajudar quem não tem total razão, Silvio Costa era a solução, vinda lá de Pernambuco. Agora, se eu tiver dificuldades, eu vou contratar o Marcelo Castro, vou ter que achar uma inscrição na OAB para ele, mas isso a psiquiatria resolve. Porque, Sua Excelência, ele não é cirurgião, mas ele não precisa de anestesia. As palavras dele anestesiam a vítima. O sujeito vai devagarzinho e tal. O sujeito já foi e não sabia. Mas faço 2 comentários. Mais uma vez homenageando uma frase que Vossa Excelência proferiu na antepenúltima reunião sobre esse assunto. Neste código, há uma série de dispositivos que deveriam estar em outro código. Frase sua. Código Penal. Prender por 7 anos. Prisão por 7 anos, porque o sujeito falou mal do sistema eleitoral. O que é falar mal do sistema eleitoral? Faço minhas as palavras do senador Carlos Portinho. A urna eletrônica é uma ferramenta movida por ferramentas tecnológicas, digitais, cujo aperfeiçoamento é infinito enquanto dure. Como dizia Vinícius de Moraes, é infinito enquanto dura. Porque qual é o limite da tecnologia? A tecnologia, por exemplo, de auditabilidade na Índia é numa eleição sucessiva que dura 4 a 6 semanas. 1 bilhão de eleitores em urna eletrônica, mas em constante aperfeiçoamento. A do Paraguai é outra, a da Venezuela é outra. Então, seja blockchain, seja registro digital, a urna eletrônica nasceu para ser evoluída. A primeira urna eletrônica, em 1989, em Brusque, era um trambolho. Foi a primeira vez que foi usada, em Brusque. 4 urnas foram processadas eletronicamente. Depois, em 90, em 92, hoje, oficialmente, o TSE reconhece apenas 96 como ano inaugural. Mas foi 7 anos antes que se utilizaram as primeiras urnas eletrônicas, modelo trambolho. E é lógico que nestas que nós usamos já tem versões mais atuais e menos atuais. São substituídas. A contagem do voto, a computação do voto era feita pelos tribunais, agora é centralizada sem base legal. Sem base legal. Mas isso faz parte da evolução. Cada vez que se transmite o dado, a possibilidade de invasão ou evasão é maior. Mas tudo isso está contemplado pela forma como eu digo. Eu posso falar mal do sistema e posso dizer que ele tem que ser aperfeiçoado. Cirurgia. Quando o senhor aprendeu, nem sabia o que era o robô. Hoje, boa parte da traumatologia, da sua especialidade, se baseia em cirurgia robótica. Em videoendoscopia. Ou seja, nós não podemos confundir desejo de aperfeiçoar com falar mal. E eu nunca falei em fraude, eu falo em aperfeiçoamento. E Vossa Excelência foi muito feliz ao dizer, neste Código Eleitoral, nós temos dispositivos que não deveriam estar nele. Estamos permitindo a criminalização da política via TSE. Presta atenção, Código Penal é para a justiça comum. Quem pode prender é a justiça comum. Seja a primeira instância, seja a segunda, e como está hoje, na prática, pelo STF, que é a maior delegacia de polícia do Brasil. Sem entrar no mérito da questão. Então, acho que nós temos que extirpar, e para melhorar o português, expungir do Código Eleitoral a parte penal. A parte penal é outro código. Quantos países do mundo tem tribunal eleitoral? Tem serviço eleitoral. Em alguns, transitório, em outros, montados de maneira imperfeita, mas é um serviço eleitoral, é o processamento da vontade popular. O serviço eleitoral é a maneira de eu conseguir a expressão do seu voto, Márcio Bittar. Não para influenciá-lo, não para amedrontá-lo. Como é que eu
conheço o seu... Como é que eu escrutino o seu sufrágio, na linguagem grega? Como é que eu apuro o que você quer, senador Augusto? Essa é a função do serviço eleitoral. Não é erigir um super tribunal que vai ter poder de prender. Que isso? Quem prende é a justiça. E nós já temos vários segmentos de justiça, que nenhum outro país tem. Então, quero dizer que esta cautela eu vou levar a cabo. Conto que as lideranças do bloco tenham os destaques, senador Flávio, senador Rogério Marinho, tem os destaques para nos alertar quanto a isso. E, finalmente, quero mais uma vez render minha homenagem ao senador Marcelo Castro, que fez um grande trabalho. Acho que essa atualização é necessária e, por isto, vou me reservar o direito de apresentar o destaque que já anunciei e agradeço pela oportunidade. O artigo 14 exige sufrágio universal, direto e secreto. O voto direto não se limita ao que é digitado pelo eleitor no teclado da urna eletrônica, devendo ter materialidade de maneira que possa ser verificado diretamente, e não apenas em uma tela. Presidente, eu preciso que alguém... E quero que reponha meu tempo, por favor. Eu vou repetir novamente o que eu disse aqui, eu agradeço a Um minutinho, senador Exauci. Eu queria pedir aos todos os presentes, conforme o nosso presidente Otto Alencar sempre destaca aqui, a gente precisa fazer o silêncio necessário para que seja compreendido a fala dos nossos colegas senadoras e senadores. Por favor, está reiniciado o seu tempo, senhor. Gostaria muito também que o relator atentasse bem à minha fala, por favor. O relator está permanentemente atento. Ótimo. Bem, vou repetir aqui. O artigo 14 da Constituição Federal exige o sufrágio universal, direto e secreto. O voto direto não se limita ao que é digitado pelo eleitor no teclado da urna eletrônica, devendo ter materialidade de maneira que possa ser verificado diretamente, não apenas em uma tela. Sem verificação pública, o voto torna-se indireto. O modelo atual impede o eleitor de conferir o seu voto, se foi devidamente registrado, transformando o ato de votar em um ato de fé tecnológica. Você tem que acreditar que a urna é inviolável. Nós vimos agora, essa semana passada, o que aconteceu com o sistema financeiro nacional, que é um dos mais seguros do mundo. E o hacker, um simples hacker, desviou quase R$1 bilhão. O sistema financeiro é violável, mas a urna eletrônica não. Isso não tem cabimento. Realmente, quem acompanhou a CPI, onde teve lá o hacker, ele disse que o código-fonte é como se fosse uma receita de bolo, mas que alguém pode colocar um veneno nessa receita. Então, é inadmissível essa posição do TSE, dos ministros. Nós votamos essa matéria, ela foi vetada e derrubamos o veto. E aí, simplesmente porque disseram que custaria muito a colocação de impressora nas urnas eletrônicas. Essa é a atenção, presidente, que o relator está dando nessa matéria, não? Eu vou aguardar um pouco, presidente. A condição de silêncio para ouvir o senador Exauci. Acho que eu vou ter que aguardar ele voltar do banheiro, que eu estou falando para o relator. Eu quero sensibilizar o relator da importância dele acatar essa sugestão. Não tem problema. Eu aguardo o tempo que ele precisar no banheiro, não tem problema. Não. Eu vou aguardar. Vossa Excelência não pode exigir pressa a ele. De forma alguma. Eu só gostaria de que Vossa Excelência paralisasse meu tempo ali, eu vou repor isso depois. Não pode. Senador Marcelo Castro está presente, senador Exauci. Eu peço desculpa aos colegas, porque esse copo d'água fica na minha frente aqui e eu não resisto, fico bebendo. Isso tem uma consequência. Agradeço. Mas ele não tem o mesmo sabor da sua consciência. Senador,
Marcelo Castro, eu estava falando aqui da questão do artigo 14 da Constituição Federal, que garante realmente, né, que o voto tenha que ser direto e não indireto, como está hoje. E muitas vezes o eleitor tem que confiar, tem que ter uma fé tecnológica de que o voto dele vai ser realmente aquilo que aparece no resultado. Eu apresentei uma emenda, a emenda 371, que garante a produção do corpo físico do voto, prova material da escolha do eleitor e, por consequência, garante também a integridade da cadeia de custódia do voto, o direito inalienável à ampla fiscalização, tanto pelo eleitor, no ato da votação, quanto pelos fiscais na etapa de apuração, viabilizando a ocorrência do escrutínio público sem comprometer o sigilo do eleitor e permitindo ainda a recontagem, voto a voto e auditagem. Eu sempre digo, aquilo que não é auditável não é confiável. Então tenho aqui a disposição e vamos até lutar. O contador sabe disso, até os contadores sabem disso. Então, eu evidentemente que vou votar aqui, se nessa matéria vou votar contrário ao projeto, mas havendo destaque, tem o destaque do senador Espírito Amin, votarei favoravelmente. Com relação a, eu disse também aqui sobre o hacker, não sei se Vossa Excelência ouviu, mas na CPI o hacker esteve aqui no Senado Federal e ele disse que o código-fonte é mais ou menos como uma receita de bolo. Só que qualquer um pode ingerir ali, colocar ali algum veneno e podem desviar realmente o que aconteceu nas eleições. Bem, com relação à quarentena, e aí concordo plenamente com todos os colegas que falaram sobre isso, é inadmissível uma quarentena colocar os policiais militares como cidadão de segunda classe, os delegados também, todos aqueles que estão nessa emenda. O militar, quando ele vai à urna, ele vai sem a farda, a não ser que ele esteja de serviço. Então ele tem os mesmos problemas de qualquer cidadão, tem filho, tem problema de saúde, de educação, né? Então a gente não pode desconsiderar isso. Agora, há e é verdade, né? A esquerda tem certeza hoje que a segurança pública volta na direita. Então isso é uma perseguição clara. É uma forma de retirar realmente esses eleitores aí, que são os membros da segurança pública. Então eu faço um apelo, como os demais colegas, para que o relator realmente coloque, para que todo cidadão tenha as mesmas condições e que possa participar do pleito, né? Bem, com relação ao artigo que era o 869, agora o 838, há um destaque para a retirada do texto, porque realmente nós não podemos admitir essa censura que está acontecendo. Acho inadmissível o que aconteceu com a votação do Supremo do artigo 19, porque de fato eu participei como deputado da elaboração do Código da Internet, o Marco Civil da Internet, e agora, depois de 10 anos, vem o Supremo dizendo que a matéria é inconstitucional e terceiriza a censura. Então, da mesma forma, esse artigo aqui, ele não pode estar aqui nesse projeto. Hoje o artigo 838. E também apresentamos o destaque que foi colocado aqui pelo senador Sérgio Moro, também retirando o artigo 499, né, que trata do banimento da conta do candidato, que também é uma forma de tirar dos candidatos essa possibilidade, né, de eleição. Então, presidente, eu faço aqui o apelo para o relator, para que haja realmente a retirada dessa quarentena e deixe do jeito que está hoje, né, com relação também à questão do artigo 14, do voto impresso, no caso aqui do destaque do senador Espírito Amin, mas votarei contra essa matéria. Era só isso, obrigado. Senhor presidente, eu ouvi atentamente todos os colegas e anotei o que cada um disse. Evidentemente que para poder argumentar com cada um aquilo que foi falado. Então, pude observar que houve muita confusão de alguns pronunciamentos, muita mistura de informações, muitas coisas que no texto que eu coloquei estão do jeito e as pessoas estão interpretando de outra maneira, mas inclusive eu iria pedir exatamente a Vossa Excelência o que Vossa Excelência já fez, que é de deixar para a próxima semana para a gente votar essa matéria, porque essa matéria constitui quase 900 artigos e a discordância que nós temos são de poucos. Quer dizer, todas as críticas que houve aqui nessa manhã foi a questão da quarentena, a questão da divulgação de fatos sabidamente inverídicos e a questão do voto impresso. Na verdade, o que nós temos de discordância profunda são só esses temas. Agora, o que é que me causa espécie? É as pessoas serem contra de 877 artigos. E porque são contra votar contra todo o projeto. Isso não faz sentido. Se a pessoa é contra aquele artigo, faz o destaque e vota em separado. Então, senhor presidente, senhoras e senhores relatores, a proposta do senador
Rogério Marinho, eu vou procurar encaminhar e acho que sobre essa questão da divulgação de fatos sabidamente verídicos, essa questão da quarentena, nós podemos evoluir para chegar a um entendimento até a próxima semana. Vai restar a questão do voto impresso, que eu acho que aí nós vamos ter que ir para o voto. Mas também, se fôssemos votar tudo aqui consensualmente, seria um fato verdadeiramente excepcional. Nas outras questões, eu acho que dá para a gente chegar ao entendimento. A questão das fake news. Hoje é um debate mundial. Todos ou praticamente todos os países estão discutindo isso daí. A comunidade europeia saiu à frente. Já votou o regramento todo da questão para conciliar o direito de expressão com o direito, com a proibição da pessoa levantar calúnia, difamação, dizer inverdades, mentiras, e isso ter repercussão no resultado eleitoral. Senador Girão, a lei que foi votada na comunidade europeia chega a multar os partidos e os candidatos em até 35 milhões de euros, aproximadamente 200 milhões de reais, de tão rigorosa que é a lei. Nos Estados Unidos, tramita hoje no Congresso Nacional uma lei que é de iniciativa dos dois partidos, republicanos e democratas, que são partidos antagônicos. Praticamente todos os países do mundo estão tratando desse tema, é um tema mais do que atual. Nós vimos agora, senador Alessandro, na Argentina, fake news, com deepfake, de alta repercussão, colocando o ex-presidente Macri, que é partidário do Milei, anunciando na véspera da eleição que estava saindo da vida pública e estaria apoiando o Massa, que é o adversário do Milei. Nós vimos na Argentina também fake news montada por inteligência artificial, dizendo que o Milei estava se propondo a vender os órgãos humanos, tráfico de órgãos humanos. Quer dizer, coisas gravíssimas, que com certeza vão poder acontecer em qualquer país do mundo, se não tiver a legislação adequada para isso daí. Então, o liberou geral, a liberdade total de expressão, isso não existe, não pode existir em nenhuma em nenhuma sociedade civilizada. É claro que tudo tem limite, tudo tem regra, tudo tem termo. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Aliás, nós já temos na lei, no nosso Código Eleitoral, a proibição de fatos, divulgação de fatos sabidamente verídicos. Votado nesta casa por 73 senadores. Não dá para ficar todo mundo aqui estranhando isso não, porque nós já votamos, aprovamos. Acho que os senadores que estão presentes aqui dificilmente não tenham votado todos a favor. Então, nós não votarmos isso seria um retrocesso. Agora, o que é que nós estamos dispostos? A negociar, a chegar a um termo. Vamos manter a legislação atual? Ela dá conta de tudo? Não dá? Vamos aperfeiçoar? Então, estou aberto à negociação. Vou negociar com o senador Alessandro sobre essa questão dos policiais. Porque os militares, está clara a posição dos militares. Que militares são? Do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das forças policiais militares dos estados. O regramento é um só. Então, um policial militar de qualquer estado se dispõe a ser candidato. Se ele tem menos de 10 anos, ele está afastado em definitivo e não tem nenhum direito. Se ele tem mais de 10 anos, ele vai para ser agregado. Perdendo a eleição, ele volta para a tropa. Se ele for eleito, passar 2 anos, 4 anos, 8 anos, 10 anos, depois ele pode voltar para a atividade. Aí é onde eu sou contra, minha divergência de fundo. Só me permita, só esse ponto, senador Marcelo, e certamente vamos trabalhar no texto. Mas já hoje a regra dos militares é que, uma vez eleitos, eles vão compulsoriamente para a reserva, com vencimentos proporcionais. Também é assim. Não, os militares. Isso. Mas os policiais não. Os civis não. Os civis não. O que é que nós podemos chegar a um entendimento? É que a mesma regra que vale para os militares valesse também para os civis. É possível. Olha, já estamos chegando aqui numa concordância. O tempo certamente vai ajudar bastante para se encontrar aí a solução. Hoje já tem um regramento. Hoje já tem um regramento para juiz e para promotores. Esses têm que se afastar em definitivo das suas carreiras. 6 meses antes. Senador Marcelo, o senhor vai ser relator de um projeto aqui de seu interesse, tá, do Piauí, viu? E também do interesse do senador Ciro Nogueira, que fez um apelo
que eu pudesse votar hoje, ainda nós pudéssemos votar hoje esse projeto, Então, na defesa dos interesses do Piauí, do Ciro Nogueira e do Marcelo Castro também. E senadores presentes. São 3 assuntos que trazem divergência aqui no meu código, do que eu sou relator. 2, eu acho que dá para a gente encaminhar bem, que é a questão da fake news e a questão dos policiais civis. E o outro vai ficar para a gente ir para o voto, certo, que é a questão do voto impresso, que é uma discordância de fundo, não tem nada. Mas aí eu faço uma observação, senador, porque é policiais, juízes e promotores que a gente está... Aí se for para atender só os policiais e deixar os outros lá com quarentena de 2 anos, aí não resolve. Aí até pediria aí a compreensão também do senador Alessandro, que fez a emenda em relação aos policiais, mas eu acho que a gente não pode ter cidadão de segunda categoria em nenhuma situação. Eu sei que dos juízes e promotores eles têm que se exonerar definitivamente. Ok, já é assim, já é 1 ano. Mas impor mais 2 anos ainda, a meu ver, a gente incorrer no mesmo erro. Então, precisa todo mundo ser tratado de maneira igual. Daqui para quarta-feira nós temos prazo para a gente chegar a um entendimento. Que eu sugeriria que fosse de hoje e amanhã para a gente discutir isso daí, para já fechar essa questão. Bom, senhor presidente, era essa observação que eu gostaria de fazer. Aliás, eu gostaria mesmo era de responder um por um os senadores que fizeram observações aqui, para mostrar a cada um deles como tudo que está aqui no Código tem uma justificativa, tem um motivo, tem uma lógica. Nada foi feito atabalhoadamente ou intuitivamente. Tudo tem um fundamento. Mas, como a maioria, quase a totalidade já saiu da comissão, fica então para a próxima oportunidade.